de volta com o programa Painel Livre, hoje falando de violência doméstica em tempos de pandemia. Com a gente a doutora Kíria Orlandi, que é delegada da Delegacia Especial da Mulher aqui em Diamantina. Quero agradecer a você que acompanha pelas nossas redes sociais, ao vivo nesse instante também no Facebook, e o programa disponível na plataforma do YouTube, youtube.com/TV Vale Diamantina. Doutora, a Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha, eu tenho acompanhado algumas lives debatendo esse assunto, né? Qual que é o objetivo dessas lives? Olha, primeiro a gente precisa falar sobre a rede, né? A rede, ela não é da delegacia. A Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha foi criada em 2018, após a ocorrência de 3 feminicídios, 2 na região de Diamantina e outro na região de Turmalina. A Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha, ela compõe um conjunto de rede de mulheres, porque nós temos também a Rede de Mulheres do Baixo Jequitinhonha, do Médio Jequitinhonha, e ela é presidida hoje com muita excelência pela Ellen Perrella. A Delegacia de Mulheres, ela compõe a rede, assim como diversos outros órgãos. Então, o objetivo da rede inicial é de diálogo. Então, nós reunimos vários órgãos, por exemplo, Polícia Militar através da delegacia, através do batalhão, Polícia Civil através da delegacia, universidade, associações civis, pessoas físicas, por exemplo, psicólogas, assistentes sociais, Prefeitura Municipal de Diamantina, instituições de saúde. Então, órgãos governamentais ou não compõem a rede de mulheres. Como eu disse, inicialmente, essa rede promove uma união para diálogo entre as instituições sobre o tema violência contra a mulher. Posteriormente, esse diálogo ele é transformado em reflexão para ações. Então, a gente começa a pensar e discutir entre essas instituições e ouvindo também a sociedade civil. Por que ocorreram tantos feminicídios? Como é que uma violência doméstica e familiar contra a mulher chega em seu ápice, que é o feminicídio? O que fazer para tentar diminuir os fatos que chegam ao feminicídio? Então, a gente discute sobre isso, propõe implementações. Quando a Rede de Mulheres promove encontros, nós já promovemos, felizmente, vários encontros, os presenciais estão suspensos em virtude da pandemia, mas a rede resolveu, então, continuar promovendo esses encontros para informar a população, fazer com que essa população reflita sobre a cultura machista e sobre a cultura da violência e também propor e ouvir soluções para esses casos. E a live, ela vem nesse contexto, com esse objetivo de ouvir as pessoas, de informar as pessoas e de buscar soluções para essas estatísticas alarmantes de violência contra a mulher. Doutora, quando a gente traz números, né, 3 vezes mais aqui em nossa região, ele acompanha a média nacional ou isso está um pouquinho desproporcional? Olha, primeiramente a gente tem que entender que falar de números em relação à violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica e familiar contra a mulher, nunca é o ideal. A gente não fala em números isoladamente, porque sempre há subnotificação. Então, o que nós chamamos hoje de cifra invisível, em relação à violência contra a mulher, ela é muito flagrante. O que significa isso para as pessoas entenderem? Significa que os casos que chegam até a delegacia, e são esses casos apenas que compõem a estatística, esses casos não correspondem à realidade dos fatos. Então, se a gente tem, por exemplo, eu mencionei aqui no início do programa, 3 pedidos de medida protetiva por dia na delegacia de Diamantina, em média, né, nesse momento de pandemia, não significa que ocorreram apenas 3 episódios de violência em Diamantina. A maioria dos fatos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, infelizmente, ainda não chegam ao conhecimento das autoridades. Então, a gente não pode dizer que Diamantina, por exemplo, tem uma violência que é muito superior às outras partes do país. Ou o contrário. O que a gente pode dizer é que aqui, por termos uma rede estruturada, por termos uma delegacia e por tentarmos construir já, e desde 2013, uma confiança nessas mulheres para que procurem ajuda, essas mulheres têm uma probabilidade maior de sair da notificação, sair da cifra invisível e
procurar por apoio e por solução nas instituições governamentais. Então, o reflexo de se ter hoje uma estatística que é muito positiva, com muitos casos em Diamantina, não significa que nós tenhamos episódios de violência, situações de violência em número muito superior à média nacional, não. Doutora, quando a gente fala de 3 vezes mais os números registrados, né, as ocorrências acontecendo, mostra que há uma coragem, né, das mulheres, mostra uma evolução muito grande das mulheres enfrentarem esse problema. Nossas mulheres, quer dizer, nossa no sentido nossa do Vale do Jequitinhonha, nossa de Diamantina, não nossa no sentido possessivo, né? Elas estão mais corajosas? Sim, a gente tem que entender também que denunciar uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é muito mais difícil e é muito diferente de denunciar outros episódios de violência. Se você tem hoje, por exemplo, uma mulher que sofre uma violência patrimonial por um sujeito desconhecido na rua, então a mulher, por exemplo, está saindo do supermercado, ou a mulher foi ao banco, e lá ela é abordada por um sujeito que subtrai sua bolsa, derruba essa mulher no chão, dá socos nela, por exemplo. Essa mulher imediatamente vai pedir ajuda. Provavelmente as pessoas que passarem pela rua e virem isso vão chamar a polícia militar, ela vai ser acolhida, ela vai chegar na delegacia e a polícia militar vai continuar procurando por esse agressor para tentar prendê-lo em flagrante, enfim. Em momento algum, a situação dela de vítima, essa condição dela é negada. Quando a gente fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos o seguinte problema. A mulher, o tempo todo, ela tem a sua história desconstruída, ela tem a sua história julgada, ela tem a sua história questionada. Então, eu falei aqui sobre um episódio de violência que deixou na mulher hematomas, né, porque ela sofreu socos em função desse roubo. Suponhamos que fosse o contrário. Essa mulher sofreu toda essa violência no ambiente doméstico. Ela sai de casa correndo, buscando por ajuda. A maioria das pessoas, antes de ajudar, vai pensar: trata-se de briga doméstica, eu não quero me envolver. O que será que essa mulher fez para provocar isso? Será que ela foi vítima também? Será que o sujeito também está com lesões e agressões em decorrência dessa agressão? Será que ela fez alguma coisa com ele? Então ela é questionada o tempo todo. Vejam que a condição dela de vítima não está estabelecida como em outros crimes. Isso faz com que ela tenha uma dificuldade maior em buscar providências. Nesse meu exemplo, suponhamos que ela pediu ajuda num primeiro momento, ou ela foi em uma primeira instituição e recebeu esse tipo de tratamento, sendo julgada o tempo todo, ela desiste. Então, nós precisamos, por tudo isso, nós mulheres, de uma coragem muito maior para buscar providências, uma coragem muito maior para passar por todo esse procedimento que nós sabemos que não é simples, que por mais que a gente tente que seja o mais humanizado possível, ainda é constrangedor. Então, ela precisa reunir muito mais forças e ela precisa, sim, ter muito mais coragem do que vítimas de outros fatos. Por isso eu posso dizer que se as mulheres da nossa região estão procurando mais apoio, estão tendo coragem de expor a sua história e buscar soluções, elas estão sendo, sim, muito corajosas. Doutora, mas os mecanismos de defesa, de proteção, realmente, os mecanismos estatais que a gente tem hoje, eles realmente protegem a mulher quando ela volta para casa? Olha, dizer de uma efetividade absoluta, a gente não vai dizer nunca. Isso não existe. Não só aqui como em nenhum outro lugar do mundo. Nós temos locais, obviamente, em que a efetividade é muito maior do que no Brasil. Em relação a todos os outros delitos, né, a proteção dessas pessoas para não sofrer esses crimes, mas também em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, não é possível que se diga que olha, você conseguiu uma medida de proteção, você tem uma medida protetiva, o sujeito está proibido de se aproximar de você, inclusive de falar com você ou de procurar por qualquer meio de comunicação. Eu não posso dizer que eu tenho certeza ou que eu garanto que esse sujeito não vai se aproximar dela. Isso não é possível. O que a gente pode dizer é todos os mecanismos de proteção foram acionados. Caso ele te procure, ainda que grite na porta, simplesmente mande uma mensagem de texto, acione a polícia militar imediatamente. E aí esse atendimento ele não é demorado e ele consegue
violência, mas nós não temos uma eficácia, uma eficiência absoluta dos mecanismos de proteção. Isso não é possível. Nós tentamos o tempo todo melhorar esses mecanismos, tentamos o tempo todo fazer com que o atendimento seja mais célere, seja mais humanizado, mas não há eficácia absoluta. Por isso é importante perceber que não é simplesmente a punição e a atuação do sistema penal que vão conseguir prevenir novos episódios de violência. Isso sempre tem que estar acompanhado de medidas preventivas, medidas que tentem educar pessoas numa cultura não machista para que esses fatos não ocorram. Doutora, qual é o órgão que a mulher deve acionar na iminência de uma agressão? Ou, né, só a vítima pode chamar, um vizinho? Como é que funciona isso? Qual que é o caminho mais correto para evitar uma agressão? Inicialmente é perceber que a responsabilidade é de todos, tentar diminuir episódios de violência, tentar preservar a vida dessa vítima, já que eu mencionei aqui que existe um ciclo nessas violências e que esse ciclo ele progride o tempo todo e a violência cresce. Primeiramente, eu preciso que a sociedade entenda que isso é responsabilidade de todos e não apenas dos órgãos de segurança pública, especialmente porque eles muitas vezes não tomam conhecimento desses episódios de violência. Então, a gente precisa separar o seguinte: se a violência está acontecendo nesse momento, eu preciso de uma intervenção imediata. Por exemplo, um vizinho está ouvindo ali na casa ao lado que o sujeito está quebrando objetos dentro de casa, está ofendendo a vítima, ameaçando o tempo todo. O que ele deve fazer nesse momento? Acionar a polícia militar via 190. É a polícia militar que tem toda a competência e excelência para lidar com esses casos, né? No que a gente chama de uma segurança pública ostensiva. A polícia militar vai ser acionada, vai chegar no local, prender o sujeito em flagrante, encaminhar todas essas pessoas para a delegacia de polícia. Então, não é só a mulher que pode e deve acionar a polícia, mesmo porque num momento de violência, muitas vezes ela não tem acesso ao telefone. A gente tem visto vários casos que o sujeito pega o telefone e quebra para que ela não acione a polícia. Então, outra pessoa deve acionar. Agora, se o episódio de violência não está acontecendo naquele momento, suponhamos, olha, eu tenho um vizinho, ou eu tenho uma amiga, tenho um conhecido que sofreu violência mês passado, sofreu violência semana passada, isso está me incomodando, eu preciso tomar alguma providência em relação a isso. Mas veja que isso não é uma situação que está acontecendo nesse momento ou que aconteceu no minuto passado. Não é uma situação que exige uma intervenção imediata da polícia. Aí você pode e deve ligar no 180, no 181, a sua identidade será preservada, ou ainda, caso queira, pode acionar todos os nossos contatos na Delegacia de Mulheres, ou mesmo comparecer em uma unidade policial para realizar essa denúncia. Então, a gente precisa fazer essa distinção, mas sem esquecer da responsabilidade de todos de tentar diminuir as situações de violência contra a mulher. Doutora, a gente está chegando ao final desse bate-papo, né? Excelente bate-papo, tão importante nesse momento. Falar sobre violência doméstica é sempre muito importante. Quero agradecer pela disponibilidade de estar aqui junto com a gente, né? E parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido na rede de mulheres do Vale de Jequitinhonha, na Delegacia Especializada da Mulher. Parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, muito obrigado. O prazer é sempre meu, Marconi. Muito obrigada. Quero dizer que a Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina, assim como a Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha, está à disposição de todos, tanto para dúvidas, informações, quanto para denúncias, pedido de ajuda, apoio, informações e prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito obrigada. Violência doméstica em tempos de pandemia foi o tema de hoje. Quero agradecer a você pela companhia. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.